Então, o que vocês puderam perceber? Que é uma história de manipulação, de mortes inexplicáveis, de sumiços repentinos, de contradições. Agora você me diz, bom, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Rússia e os Estados Unidos estavam em plena Guerra Fria, na corrida espacial, e onde quem chegasse na Lua primeiro seria a grande potência. Mas espera aí, se a Rússia sabia da impossibilidade do homem ir para a Lua, por que não denunciou os Estados Unidos? Acompanhe. Se a viagem do homem à Lua é uma fraude, por que os russos não denunciaram? Porque eram sócios. Os dois grandes vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia, criaram um incrível filme de terror para dominar o mundo e garantir a hegemonia no planeta. O mundo foi dividido em dois, uma espécie de tratado de Tordesilhas. Metade comunista, metade capitalista. A Segunda Grande Guerra acabou sendo um grande negócio para os Estados Unidos e a Rússia. Portanto, para acabar com este grande negócio, era necessário um novo. Foi inventada a Terceira Guerra Mundial, ou a Guerra Fria. Estrategicamente, era ideal para o momento, uma ótima marca. Novamente, a máquina de propaganda entrou em ação. A Guerra Fria foi o clima internacional inventado pelos complexos monopolistas bélicos dominantes dos estados para ampliar sua dominação e multiplicar seus lucros. Apesar dos Estados Unidos e da Rússia se vestirem com cores diferentes, o qual aconteceu após a guerra em ambos os casos, foi a militarização da economia. Na Rússia, os militares passaram a dominar o Estado que já dominava a economia. Já nos Estados Unidos, houve a passagem da etapa do capitalismo monopolista à etapa do capitalismo monopolista de Estado. A militarização da economia representa para os monopólios da indústria da guerra a ferramenta mais eficaz para a obtenção de fabulosos lucros. A união entre militares do alto comando e os grandes monopólios garante o domínio deste incrível mercado. Os projetos mais caros do mundo foram 1. Challenger, ônibus espacial, 73 bilhões. 2. Missão Apollo, viagem à Lua, 70 bilhões. 3. Bomba atômica, 30 bilhões. 4. Canal do Panamá, 20 bilhões. Como nos Estados Unidos tudo é terceirizado, ou o Estado contrata empresas para desenvolverem projetos, todos estes bilhões de dólares dos contribuintes americanos foram para empresas privadas. A militarização da economia é consolidada com a união dos militares do alto comando e os grupos monopolistas. Os secretários de defesa dos Estados Unidos passaram a ser os próprios diretores dos monopólios. Você pode conferir abaixo a descrição deste vídeo os nomes dos secretários de guerra. Os secretários de guerra sucediam-se seguindo o mesmo conceito. Os mais importantes chefes militares, ao passarem para a reserva, são absorvidos pelos grupos monopolistas, sacramentando a integração. O general William Draper, ex-representante dos Estados Unidos na Europa e presidente do Comitê de Organização do Ministério da Defesa, se torna vice-presidente da General Dynamite. General Douglas MacArthur, ex-comandante-chefe das Forças Americanas no Extremo Oriente, entrou para o consórcio Sperry Rand Corporation, produtor de foguetes, equipamentos para submarinos e radar. O general Lucius Clay, ex-comandante das Forças Americanas na Europa, se tornou presidente do Conselho de Administração do Consórcio Continental CONCO. O general Omar Bradley, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, comanda o consórcio eletrônico Bulova Research. O general Matthew Ridley, ex-chefe das forças da OTAN, diretor do grupo Mellon. A lista de militares envolvidos é enorme. A General Electric emprega 6 ex-chefes militares. A Boeing 5,
a General Dynamics chega a empregar 27 militares do alto comando, o grupo Lockheed 24 e etc. Os diretores dessas grandes empresas também ocupam cargos públicos estratégicos, como a presidência da Comissão de Energia Atômica, que planejava o desenvolvimento das pesquisas nucleares, John McConney do Banco da Califórnia e Lockheed, o almirante Lewis Strauss, assistente financeiro do grupo Rockefeller, Gordon Dean, da General Dynamics, e David Lilienthal, do Banco Lazerne. Como vimos, a militarização da economia americana aconteceu, garantindo os fabulosos lucros e o poder das empresas sobre o Estado, principalmente garantindo o controle da verba do Estado. A sociedade Estados Unidos e Rússia Limitada garantia a hegemonia das duas supostas superpotências sobre o mundo. Nos últimos desfiles militares, foram descobertos mísseis soviéticos ocos, ou seja, cenográficos. O Nobel da Fissão Atômica, a frio, teve de ser devolvido, pois a fraude dos cientistas americanos foi controlada. O submarino atômico russo afundou e não houve sobrevivência. Quantos prêmios Nobel ainda serão devolvidos? Quantas armas falsas ainda serão descobertas? No fundo, tudo não passa de desvio de verba. Nós temos o juiz Lanal, eles têm o Von Braun. Bilhões de dólares são desviados até hoje para estas empresas. O fato é que para este seleto grupo monopolista, a grande ameaça é a paz. Então, se sabemos que há toda essa história de mortes, de ameaças, de sumiços, de divergências, lacunas e contradições nas explicações da NASA, não seria diferente para alguns que apontarem essas falhas. Por exemplo, o André Mauro, aquele mesmo rapaz que bateu de frente com o presidente da NASA e o expôs ao ridículo, ele foi ameaçado de morte. Já avisei. E me vigilando, patrão. Não! Inclusive hoje abandonou todas aquelas questões da Lua e as demais coisas que aborda no seu site, porque sofreu ameaças de morte da NASA. Ele já era ator, trabalha hoje com cinema, é diretor de cinema, está com um projeto muito interessante chamado TV Leblon. Se vocês quiserem acompanhar, basta no Facebook jogar TV Leblon. Ele não vai falar sobre isso, não adianta. Tá? Queria até pedir desculpa, André, se isso fizer com que alguém vai te procurar. Mas ele se afastou disso. Daí você pensa, bom, mas a NASA disponibiliza de arquivos para a gente verificar se é real. Olha, se você entrar no site da NASA, você consegue algumas imagens, que outras foram apagadas. E não, eles não mantêm mais esses arquivos, porque em 2006 disseram para o mundo que perderam os arquivos originais. A própria NASA apagou as fitas e todos os registros da viagem à Lua. Vocês duvidam? Querem alguma fonte oficial? Vamos ver. Tal, Rede Globo, acompanhe. Há exatamente 40 anos saía da Terra a Apollo 11, a primeira missão a chegar à Lua. A NASA, a agência espacial americana, que conseguiu esse grande feito, admitiu hoje que falhou numa tarefa muito mais simples: conservar as imagens originais do evento. Ainda é preto e branco, mas é nítido. É o homem pisando na Lua há 40 anos. Os americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin ainda fincaram uma bandeira lá em cima. E o registro original da história foi apagado, porque a NASA, que chegou à Lua, não conseguiu conservar as gravações. Olha, Globo, eu nem vou mandar vocês se fuder, porque já não precisa, vocês se autodestroem. Não é à toa que está perdendo audiência pra caramba pra internet, porque na internet pelo menos há imparcialidade em alguns casos, e mesmo assim é disposto com que as pessoas comentem, abordem um assunto de forma mais humana do que ouvir um monte de mentira de vocês e engolir isso.
Ora, a NASA, um dos maiores órgãos do planeta, perdeu o registro do acontecimento mais foda da humanidade. 69 pra cá. Cara, minha mãe nasceu em 60. Ela tem foto ainda de quando era criança. Então assim, por que minha mãe é melhor do que a NASA? Tá entendendo? Então assim, vocês me perguntam, mas por que diabos falariam que perderam? É muito simples. Por quê? Se a gente já está apontando as falhas nas fotos, nos vídeos, em todo esse engodo que é a viagem espacial, a única maneira de provar seria com os próprios dados da NASA. Só que a partir do momento que eles falam que perderam e recorreram às imagens que a gente tem hoje, recorreram à imprensa, às mídias que veicularam as imagens ainda tinham backup. Porque se a gente achar alguma falha, eles não vão tomar a culpa para si, vão dizer que foram modificações posteriores. É muito simples, não? Basta dizer que perdeu tudo e tá feito. Como vocês puderam acompanhar no documentário da Fox, algumas pedras tinham marcações, como num cenário de algum filme hollywoodiano, alguma coisa do gênero. O caso é que aumentaram a velocidade dos homens andando na suposta lua e perceberam que aquilo nada mais são do que homens presos a cordas em câmera lenta. É meio ridículo, mas as pessoas acreditavam nisso. É claro que em 1969, a viagem à Lua com esses efeitos do Chapolin Colorado, Módulo de aterrissagem pronto para pousar. Módulo inicia a aterrissagem. acreditavam facilmente em qualquer coisa que viam, porque não tinham discernimento nem distinção do que poderia ser fraude ou não. Olha isso, vocês acham que isso não é um efeito especial digno do Chapolin? Engine arm is descent. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. X-Side. Pitch over. Roger, you have good thrust. Okay, 30 seconds. 308 your number. Okay, coming through 1,500 feet. And H-dot looks good. Mas hoje as pessoas estão mais curiosas, pensando mais, a maioria imbecilizada, mas alguns se recusam a digerir toda essa mentira que é imposta pela ciência oficial, pela mídia oficial, a grande mídia, a imprensa e tudo mais. O cara simplesmente é teimoso e se recusa a ser manipulado, alienado. Ele quer ter opinião própria, então ele pesquisa. Então é com base nisso que disseram, ó, perdemos, não tem o que você olhar mais, se fudeu. Por sorte temos ainda arquivos de antes deles se perderem. Vamos lá. A gente sabe que para cada assunto do que a gente aborda e ofereça ameaça aos grandes pilares da desinformação, a gente é atingido com mais desinformação. Por exemplo, um caso ufológico, você tem um vídeo que pode ser real, há muita probabilidade, não há indícios de fraude nem edição. Mas para cada vídeo que pode ser real, existe 9 propositalmente feito para enganar a pessoa. Por quê? Se tem um verdadeiro e 9 falsos, o verdadeiro, por causa desses 9, vai para o saco junto. Então perde toda a credibilidade de todo um tema por causa de desinformação. Então vamos abordar essa desinformação. Thank you. I don't need that. Just turn it off. Okay. Thank you. Thank you, everybody. I want to
I want to thank Global Sciences for inviting me here. Dean, I want to thank all of you for coming. I'm wired everywhere. And I want to thank my wife, because if it wasn't for her, I would not be speaking any longer. And I'm just trying to help. I only have a piece of the puzzle. I don't have the whole puzzle. I think if I did, I'd be dead a long time ago. But I'm going to share with you stuff that I have been guided to that's on the far side of the moon. I don't deal with the visible side. Because as the right hand is moving here, the left hand's doing something else. Well, the left hand is the far side of the moon. If you remember the movie Apollo 13, if you remember the movie Apollo 13, what? Move over? Oh, it's the lights. Okay. If you remember the movie Apollo 13, all hell's broken loose. They don't know if they're getting home. But they were so concerned about checking out and taking pictures of the far side of the moon. And here they are. They can't get home. But their focus wasn't on getting home. It was seeing what was on the far side of the moon. That is a true enactment, folks. Now I'm going to show you some of the things that are there. Now so you may have trouble adjusting your eyes to seeing some of this. Some of the things you will not have any trouble whatsoever. These photographs, I was told specifically where to look, were taken by the Lunar Orbiter 4 from August of 1966 to August of 1967. They show so much. I mean, if you know what you're looking for, it's unbelievable. It's unbelievable. You know, and there's no way our astronauts missed this stuff. There's just no way. You know, 21-mile bridges, 7-mile monuments, ships sitting in the middle of craters. I mean, you know, you're going to see it. Okay? I'll tell you what the Andromedans, Morane and Visayas have said about the moon. And I want to take questions, so I want to get through this. They have said that our moon is an artificial satellite. In fact, it is a spacecraft. Much of the debris on the surface was put there and was built purposely to make it look like what it isn't. Okay, it is hollow, it is metal underneath it, and it has the ability to leave our orbit under its own power. They say it came from Ursa Minor, from a solar system that would have the symbol or would have the name in our language of Chauta. It was one of 4 moons that rotated around the 17th planet. Now it was built, this sounds just like Star Wars, it was built around that 17th planet. It was then put into the tail of a comet and then dragged here. And when it got to this area, it removed itself, and the first place it parked itself in our solar system was the planet that we now know of as Maldek, which is the asteroid belt. You know, science tells us that, you know, everything started with a single cell. The Andromedans laughed at that. You know, and Visayas said to me, well, if that's true, then how does that one cell know to become a brain cell and a kidney cell? The solar system has been engineered, built and engineered. Okay? The whole solar system. We're going to get into some more of that, but I want to get going on the slides. Honey, you want to come up and help us with that? Please. Okay, did our astronauts really go there? I know that there's been a lot of talk that maybe they didn't go there because of anomalies and pictures. Many of the pictures were faked because the pictures that the astronauts took, there was stuff all over the place. They couldn't hide it. Yes, they did go. But yes, there's been a manipulation of other things. Did our astronauts see things? Absolutely. Morane has told me that the United States government, just our government, has at least 53 of its own UFOs, flying saucers, that are stationed on the moon. On the far... Okay. This is along the equator, on the far side of the moon. This is what's left of a pyramid. There are 4 pyramids. Ladies and gentlemen, somebody else, I think George Leonard wrote this, somebody else is on the moon. George Leonard, yeah. George Leonard. Somebody else is absolutely living on the moon. I am told that there are 35,000 full-time human beings from Earth living on the moon. And they are Aryans by birth.
Primeiro caso, Alex Collier. Bom, segundo ele trabalhava na NASA, trabalhou muito tempo, conseguiu de uma forma muito fabulosa dados, arquivos que mostram que o homem sim foi à Lua, só que por que manipularam as imagens? Porque não foram? Não, eles foram, mas chegando lá, o lado oculto da Lua tinha uma cidade. Aí não divulgaram e também estavam sendo escoltados por alienígenas. Só que o engraçado é que, conforme vocês viram no documentário que passou, muitas pessoas foram assassinadas, certo? Para manter todo o segredo. Por que diabos Alex Collier ainda estaria vivo e dando palestras? Será que é porque ele é um instrumento, uma ferramenta dos próprios que manipularam? Porque veja bem, se todo mundo descobre que foi uma fraude, que eles não foram porra nenhuma para a Lua, imagina toda a população querer processar a NASA, ia lascar tudo. Então inventaram essa coisa absurda de que tem uma cidade oculta na Lua e etc. O caso é que essa teoria apoia que foram à Lua, certo? Eu acreditaria. Cara, é minha paixão ufologia. Eu gostaria muito de trocar ideia com um alien, de ver alguma coisa assim do gênero. Eu já vi umas coisas no céu, mas não tenho prova. Então assim, eu não posso deixar minha paixão pelo tema ultrapassar meu bom senso. Vamos analisar. Realmente, se foram à Lua e tinha essa cidade lá, beleza, isso explica por que manipularam as imagens e tal. Mas isso não explica porque os dados técnicos estão errados. Todos os dados técnicos estão errados. Por exemplo, o Brasil tentou fazer um foguete baseado no que a NASA dispôs de dados para a construção. O foguete explodiu. Por que será? Será que os dados estavam errados? Mas é claro, vão falar que o Brasil é inútil, incompetente e vai ficar por isso mesmo. O caso é que isto é uma desinformação. Desculpa, eu sei que tem muita gente que acredita no que Alex Collier diz, mas eu acho que é de caráter desinformativo. Estamos na era da desinformação. O que ele faz não é nada novo. Só espalha um monte de baboseira, na minha opinião. Se vocês pensarem ao contrário, podem me atacar. Outra desinformação. Sugerem que foram na Lua e acharam uma nave-mãe quilométrica. Uma das Apolos secretas. Tem até um filme que aborda uma Apolo 18 e tal. Besteira. O lance é: encontraram essa nave-mãe lá. Dentro da nave-mãe tinha um corpo embalsamado de uma múmia. Chupa essa manga. A famosa Hebe Mona Lisa. Isso, apelidaram assim. Aí, essa nave quilométrica com o corpo embalsamado dentro da Hebe Mona Lisa fizeram para justificar também por que o homem manipula as imagens da Lua, mas não adianta, cara, porque as mesmas lacunas técnicas para viabilizar a ida do homem à Lua são contundentes, não tem o que fazer. Não adianta você inventar uma teoria hoje ou amanhã para provar por que manipular. O caso é que manipularam e acabou. Pegaram todo o dinheiro, angariaram muito dinheiro para a viagem espacial, bilhões, e investiram na indústria bélica para fazer guerra. Todo mundo financiou a guerra. Você pode comprovar isso com os dados que estão aqui embaixo do vídeo. Inclusive, colocaram essa Mona Lisa lá justamente para bater com os dados dos ditos Anunnakis, que tem toda a história de que foi enterrado não sei aonde e etc. Então, assim, para os amantes de aliens e tal, é legal pensar dessa forma, mas é um equívoco. Conclusão, galera. Se temos como provas, por parte da NASA, dados inconcretos, manipulações, chantagens, ameaças e morte,
Temos falhas tecnológicas, engenheiros que ajudaram na construção da nave contra a NASA. Não contra a NASA, mas contra a manipulação que a NASA fez. Temos indícios de peritos que analisaram tudo e chegaram numa conclusão de que aquela viagem não foi possível. Podem ter ido secretamente depois. Mas se o que temos como base são imagens preto e branca mal feitas, com câmera lenta, que simulam a falta de gravidade, então podemos chegar na conclusão, e eu estou disposto que vocês provem o contrário, de que o brasileiro foi o primeiro homem a pisar na Lua. Acompanhe. That's one small step. That's one small step. That's one small step. Step, step. Step, step. That's one small step for man. That's one small step. I don't know. That's one small step. I don't know. That's one small step. That's one small step. One giant leap. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Giant leap, giant leap. Step, 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 step. Vocês vão acompanhar agora uma coletiva de imprensa pelos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin, a galera toda que foi para a Lua, supostamente, é claro. Eles dão um relato muito inconsistente. E o que aconteceu com as estrelas? Na Lua e sem atmosfera deveria ser um espetáculo impressionante as estrelas. E sem dúvida, nenhuma rara vez foi mencionada, nunca, por nenhum dos astronautas em nenhuma das missões. É claro que criar um mural com todas as constelações devidamente colocadas em seus respectivos lugares no céu, sem dúvida seria impossível de realizar com exatidão. Um simples astrônomo amador competente poderia ter detectado o menor erro nas medidas. A resposta? Não tocar no assunto das estrelas. Jamais. Na conferência de imprensa realizada imediatamente após a missão, essa foi a única pergunta a qual Neil Armstrong respondeu com falta de memória. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Anos mais tarde, sem constrangimento algum, Michael Collins recordaria haver visto as extraordinárias estrelas descrevendo em seu livro Expedições à Lua. Parecia que a sua memória melhorava quanto mais velho ele ficava. Já que levaram 3 veículos à Lua, por que jamais levaram um telescópio? Se houvessem levado um telescópio, poderiam observar o longínquo universo, muito além do que era conhecido na época. Se houvessem levado a Lua, certamente seria o melhor local para captar galáxias desconhecidas. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si e jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez. É simplesmente inconcebível que essa foto se houvera sido tirada com a luz do Sol na Lua. Aqui as sombras se mostram escuras como piche. E sem nenhuma dúvida, aqui completamente na sombra, o astronauta se ilumina como uma árvore de Natal. Como pode ser isso? Mas não pare por aí.
aqui eu dou espaço para vocês me questionarem, não estou afirmando nada, só estou contrariando com contra-argumentos que eu considero muito mais válidos, de que o homem não foi à Lua. Mas o que acontece se questionarmos os astronautas? Afinal, hoje há muito mais tecnologia, há muito mais motivos de ir para a Lua, como no caso da água, encontraram vestígios de água na Lua, segundo suas supostas sondas, e foram perguntar isso. Howdy, Buzz. How's it going? Remember me? What's your name? Bart Zibrel. Would you give your name to my associate? Yeah, I got one for you, one for your lawyer to sue me. That's right. I hope you do. I'd love to go to court and show the window shot. I know you'd like to get a lot of attention, wouldn't you? Well, you're the one getting money for something you didn't do. You're getting a lecture for walking on the moon when you didn't. Well, that's called being a thief. That's called being a thief. Do you think you can get to heaven without repenting? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Please. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? I'm not trying to get you to tell him to get out of here. This is a hotel. We'll call the police. We pay. Come on in here. We'll call the police. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? It doesn't, sir. I have nothing to do with this. But okay. You cannot solicit on this property. We just paid to rent out the penthouse to shoot up there. So you can't solicit like this. Keep shooting. All right. Well, then I go through my measures. Yeah. You got to keep shooting, man. Okay. Well, you can put it on your shoulder. Don't be shy. Come with me, Buzz. You really like it? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Uau, nossa, quanta verdade tem aí, ele foi recebido com uma porrada. Então você acha necessário uma pessoa que tem informação e que pode explicar dar uma porrada em alguém? Se você vier me perguntar alguma coisa, vier me questionar, eu não vou te dar uma porrada, eu vou dar fatos, eu vou dar argumentos. Então este também é um indício de que alguma coisa tem. Olha, vocês vão morrer. Já estão velhos, já estão com o pé na cova, vocês vão morrer mesmo com essa mentira te corroendo por dentro. Vocês ajudaram a enganar toda a humanidade. Vocês vão morrer com isso, deve ser mesmo muito ruim. Eu acho que eu ficaria muito abalado se alguém me questionasse por algo que eu menti há muito tempo e até hoje é tida como verdade. Então é isso, galera. Este foi o meu vídeo, documentário, explanação. Tentei elucidar vocês quanto a isso. Estou apenas dando um outro ponto de vista, para vocês enxergarem de um prisma diferente. Antes de aceitarem a verdade oficial, é preciso enxergar os dois lados da moeda e ainda jogar para cima de novo, cara ou coroa e olhar de novo. Porque estamos na era da desinformação. Expanda sua mente. Enxergue o mundo com outros olhos. Esse é o pedido que eu faço. Obrigado. Visitem a página no Facebook. Eu fico por aqui.